O tsunami prateado. Estamos prontos para o envelhecimento da população? O envelhecimento populacional não é mais uma projeção para o futuro, como aquelas que nós aprendíamos nas aulas de geografia. O último censo do IBGE mostrou que o número de indivíduos com mais de 60 anos pulou de 10,8% da população em 2010 para 15,8% da população em 2022. Esses dados indicam um processo de mudança na pirâmide etária que não para por aí. Até 2070, a estimativa é que mais de 37% da população tenha mais do que 60 anos. Isso equivale a 75 milhões de brasileiros. Não dá nem para chamar de nova onda que se aproxima. Na verdade, isso é um tsunami de cabelos grisalhos. Uma mudança estrutural na sociedade como essa exige adaptações em várias esferas. É preciso rever pautas que certamente serão afetadas, como saúde pública e previdência social. Além disso, é necessário entender cada vez mais as nuances do contexto biopsicossocial da pessoa idosa, para traçarmos estratégias inteligentes para dar suporte para essa população. Isso envolve aprofundar o nosso conhecimento sobre o envelhecimento e discutir cada vez mais uma ferramenta muito importante nessa idade, o exercício físico. Por que envelhecemos? Entendendo os mecanismos da vida. Vamos entender então o que é o envelhecimento, como e por que ele acontece. Sabemos que ao longo da vida existem alterações naturais que ocorrem no corpo que alteram a relação dos indivíduos consigo mesmo, com o ambiente, com a sociedade e até com a cultura. Essas alterações, que em sua maioria são degenerações de todos os sistemas do corpo humano, caracterizam o que a gente chama de senescência, que é o termo científico para um envelhecimento totalmente normal. Mas você já se perguntou por que a gente envelhece? E existem algumas explicações para isso, são o que a gente chama de os 12 pilares do envelhecimento. Entre eles temos inflamação crônica, encurtamento de telômeros, perda da proteostase, entre outros termos que explicam como o envelhecimento acontece no corpo. E o curioso é que todos esses processos podem acontecer simultaneamente, em diferentes intensidades e não tem ordem certa para acontecer. Além disso, nem todas as perguntas estão respondidas. Provavelmente existem processos e mecanismos que acontecem que a ciência ainda não descobriu. Deu para perceber o quão complexo é o envelhecimento? Envelhecer não é doença. A diferença entre senescência e senilidade. Mas a pergunta que eu te faço é: envelhecer precisa ser ruim? E para responder essa pergunta, eu preciso te explicar a diferença entre dois conceitos: senescência e senilidade. Senescência é o envelhecimento normal, onde a gente perde condicionamento físico, massa muscular, nossa memória e raciocínio já não é mais o mesmo. Contudo, isso não envolve necessariamente um estado de doença ou limitação severa. Já o conceito de senilidade envolve um envelhecimento acelerado, problemático, doentio, cheio de doenças e limitações que interagem entre si. E nessa diferença de conceitos, existe a crença popular de que todo envelhecimento é senil, doentio, cheio de limitações. Então a gente precisa explicar que existem diferentes formas de envelhecer. E o mais importante de tudo também é oferecer ferramentas para que as pessoas busquem um envelhecimento saudável, o que não anula, mas pode atenuar os efeitos negativos do avanço da idade. Doenças crônicas e envelhecimento. Os desafios da longevidade. Quando se fala de envelhecimento e doenças, o quadro de síndrome metabólica é um diagnóstico frequente nessa população. Essa síndrome é a presença simultânea de pelo menos 3 dessas condições: diabetes, hipertensão, colesterol alterado, obesidade, sedentarismo, entre outros. E o curioso desse quadro é que a presença de uma doença já é fator de risco para você desenvolver outras. Então, por exemplo, se você já é diabético ou tem o colesterol alterado, você é mais propenso a desenvolver hipertensão também. Da mesma forma, ser sedentário e obeso também aumenta suas chances de desenvolver diabetes, hipertensão e alterações no colesterol. A relação muito próxima que uma doença tem com a outra deixa o indivíduo vulnerável a ir adicionando doenças na sua realidade. E todas elas têm o desfecho, ou seja, o resultado final,
de morte precoce ou incapacidade. Os dados do Vigitel de 2023, que é uma pesquisa feita pelo Ministério de Saúde, deixou a gente preocupado. Segundo a vigilância, 10,2% da população brasileira é diabética, 27,9% hipertensa e 24,3% obesa. Esses percentuais são ainda maiores quando falamos apenas do público idoso. Isso nos mostra que, ainda que a expectativa de vida tenha aumentado nos últimos anos, não necessariamente isso significa que esses anos vividos a mais são saudáveis. Uma informação pouco comentada é a expectativa de vida livre de incapacidades, que estima até qual idade a gente vai viver uma vida funcional, independente, sem a necessidade do cuidado de terceiros. O Informe dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em 2019, estimou que aproximadamente os últimos 10 anos de vida do brasileiro vai ser vivido com incapacidades e limitações. Mais vida aos anos, o poder transformador do exercício físico. A essa altura do campeonato, eu espero já ter te convencido da importância de se investir no envelhecimento. O avanço das tecnologias e da medicina já vem adicionando dias às nossas vidas, mas a gente precisa também adicionar vida aos nossos dias. Para isso, muitas atitudes são necessárias. Melhorar a qualidade do sono, da alimentação, evitar o estresse, evitar o consumo de álcool, de tabaco, entre várias outras. Mas existe uma que tem um poder muito especial de melhorar a qualidade do nosso envelhecimento: o exercício físico. Um estilo de vida ativo aliado a uma rotina de exercício físico já é assunto batido na ciência de que ajuda muito na prevenção e no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, colesterol alterado, entre várias outras. E além disso, exercitar-se está totalmente relacionado com o nível de funcionalidade e independência na terceira idade. Na prática, o idoso que faz exercício físico tem mais facilidade para subir um lance de escadas, levantar sozinho do sofá e até mesmo alcançar aquela caneca que fica lá em cima no armário. Isso é um envelhecimento não apenas saudável, mas bem-sucedido. Qual tipo de exercício é ideal para o idoso? Entenda as opções e recomendações. Entre as opções de exercício físico que você pode fazer, existem 3 grandes categorias que se ramificam em várias modalidades. São elas: treinamento resistido, treinamento aeróbio e treinamento multicomponente. O primeiro, que é o treinamento resistido, é uma modalidade onde se usa ou algum equipamento ou o peso do próprio corpo para se oferecer resistência à contração muscular. Então você tem que fazer força para puxar uma barra em direção ao peito ou fazer um agachamento, por exemplo. O ambiente mais comum desse tipo de treino são as salas de musculação, mas não é só nelas. O treino resistido pode ser feito em praças, parques ou até mesmo em casa. Esse tipo de exercício é extremamente eficiente para o ganho de força, massa muscular e densidade mineral dos ossos. Não o bastante, ainda faz parte do tratamento para controlar hipertensão e diabetes. Já o treinamento aeróbio é um pouquinho diferente. Não é obrigatório o uso de algum equipamento e a finalidade desse exercício é a melhora da saúde cardiovascular. É um exercício onde o pulmão, o coração e os vasos sanguíneos são os protagonistas. E para fazer um treino aeróbio, você pode caminhar, correr, pedalar, subir escadas, nadar. O importante é que seja uma atividade contínua, que você consiga fazer sem pausas durante algum tempo. E tudo isso é muito bom também para controlar diabetes, hipertensão e até colesterol alterado. Por fim, o treino multicomponente é um tipo de atividade que trabalha várias capacidades físicas: força, coordenação, equilíbrio, flexibilidade, resistência aeróbia. E isso, no contexto do envelhecimento, é muito legal porque trabalha várias capacidades físicas que são importantes para o idoso. E esse tipo de aula geralmente é em grupo e é uma aula muito dinâmica, interativa, mas precisa da orientação de um profissional de educação física. Então, agora que você já conhece as 3 categorias de exercício, eu vou te falar sobre as recomendações dela. Exatamente, recomendações. Existem guias que nos orientam sobre o quanto é necessário, quando é necessário e como encaixar isso na nossa semana. A OMS, por exemplo, indica 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbia moderada. Caso você opte por uma atividade mais intensa, 75 a 150 minutos são recomendados. Esses valores você divide por vezes na semana,
Então, por exemplo, 5 dias fazendo caminhadas de meia hora, você já atinge os 150 minutos mínimos recomendados. Já para o treino de força ou multicomponente, 2 a 3 vezes por semana é a frequência recomendada. Uma consideração muito importante de ser feita é que as aulas coletivas para idosos de qualquer modalidade têm se mostrado muito eficientes, porque geram aderência, motivação e despertam o prazer pela prática. Por que ainda é difícil fazer exercício na terceira idade? Mesmo já sabendo de todos os benefícios da prática de atividade física para idosos, esse público ainda enfrenta alguns desafios para se tornar mais ativo. Qual atividade fazer e onde encontrá-las são perguntas muitas vezes que ficam sem resposta. Questões socioeconômicas também interferem diretamente nisso, por exemplo, o deslocamento até o local ou muitas vezes o preço de acesso. Além disso, a aderência e motivação também precisam ser planejadas nas atividades, para melhorar o engajamento desse público que muitas vezes acaba ficando de fora. Exercício para idosos. Iniciativas que fazem a diferença. Soluções para esses problemas necessitam de iniciativas públicas e privadas. Promoção de atividade física para idosos deve ser pauta de políticas públicas e novos projetos devem ser implementados por secretarias municipais e estaduais. Modelos que já são sucesso devem ser replicados e boas práticas têm que ser compartilhadas entre gestores. Um exemplo disso é o projeto de extensão Saúde Ativa da Unesp de Rio Claro, que oferece diversas modalidades de exercício para idosos dentro das dependências da universidade. De forma democrática e acessível, esse é um projeto que já funciona há mais de 34 anos, melhorando a qualidade de vida, saúde física e mental de centenas de idosos. É uma iniciativa eficaz e sem custos exorbitantes, que deve ser replicada por outros órgãos, adaptando às realidades de cada local. Não precisa da estrutura esportiva de uma universidade. Praças e parques públicos podem ser utilizados como polos de atividade física para a terceira idade, orientados por um profissional de educação física. Além disso, um braço educacional também precisa ser adotado pelas prefeituras. Organizar eventos, palestras, caminhadas são formas de popularizar o assunto e melhorar a aderência dos idosos na causa do exercício físico. A iniciativa privada também tem um leque de oportunidades, como academias, estúdios ou espaços multifuncionais destinados exclusivamente ao público idoso. A importância de falar sobre envelhecimento saudável. Proporcionar um envelhecimento saudável e bem-sucedido deve ser a missão dos profissionais de saúde e gestores para os próximos anos. E eu espero ter deixado claro para você que o exercício físico deve ser usado como uma ferramenta para isso. Não só o oferecimento de aulas em si, mas o investimento em conscientização. Idoso ou velho, o envelhecer com propósito. Espero que você tenha aproveitado um pouco dessa caminhada junto comigo e entendido sobre o tsunami do envelhecimento que vem por aí. Leve consigo a diferença entre o envelhecimento normal e senil. E lembre-se, envelhecer não é sinônimo de adquirir doenças. Existem várias ferramentas para buscar uma longevidade com saúde e o estilo de vida ativo deve ser usado por todo mundo. Para me despedir, o poema de Jorge Nascimento resume tudo que eu gostaria que você entendesse. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma vida longa. Velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha, mas você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende, mas você é velho quando já nem mais ensina. Você é idoso quando ainda tem planos, mas você é velho quando só tem saudades. Para o idoso, a vida se recomeça a cada dia que se inicia. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. E eu desejo que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho.